Fala galera, tudo bem? Davi aqui. Eu tô aqui para passar um resumão para você do que aconteceu no UFC Fight Night Gane versus Spivak, que aconteceu lá em Paris, na França. Algumas lutas de nível técnico questionável, uma luta boa de pesos pesados como luta principal, um evento na França, sempre trazendo bastante lutadores regionais para poder divulgar um pouco mais o esporte lá na região. Então vamos lá, vamos falar sobre as lutas, vamos ver o que aconteceu. O evento iniciou com uma luta entre a Zarra Fairn e a Jaque Cavalcante. Uma luta de nível técnico até bem questionável. A Jaque estreou contra a Zarra, que tem 3 vitórias e 3 derrotas no UFC, era a 7ª luta dela. Uma luta provavelmente luta de RH. A Jaque conseguiu encontrar bem a distância, desde o começo da luta, controlou bem ali, não deixou a Zarra Fairn se aproximar. Toda vez que ela tentava se aproximar, a Jaque conectava chutes fortes, controlando a distância. A Zarra Fairn não conseguiu encontrar a Jaque durante a luta inteira e a Jaque acabou vencendo por decisão unânime 30-27. Depois a gente teve uma luta do Farid Basharat contra o KR, o Cleidson Rodrigues. O KR começou bem, uma luta com uma trocação bem bacana no começo, mas foi quedado, não conseguiu segurar a pressão do Basharat no chão e foi finalizado no finalzinho do primeiro round ainda. Depois a gente teve a luta da Nora Cornol contra a Joseline Edwards, e essa luta aqui ela merece uma atenção especial pela seguinte: Nora Cornol, estreante no UFC, uma atleta muito boa, inclusive nocauteadora, mão pesada, lutando contra a experiente Joseline Edwards, para mim um dos maiores garfos dos últimos tempos no UFC, tá? Muitos anos que eu não vi uma luta dessa forma. A Joseline venceu claramente, pelo menos 2 rounds da luta, tá? E o terceiro, se você for bonzinho com a Nora Cornol, você pode dar esse para ela. Caso contrário, 30-27 para a Joseline Edwards, que lutou bem, não foi um atropelo, mas eu claramente marquei 30-27 para Joseline Edwards. Até com um pouco de carinho dá para marcar aí 29-28 ainda para Joseline Edwards, mas dá para dar um round para Nora Cornol, que lutou bem. Só que os juízes entenderam que a Nora Cornol venceu a luta. 2-30-27, 29-28. Nora Cornol por decisão unânime, para a revolta de todos os fãs do esporte que acompanharam. Foi uma decisão nitidamente caseira, dada para a atleta da casa, que não fez o suficiente para vencer a luta. Depois disso, a gente teve a luta do Heng Lusa contra o Riz Magui. O Lusa não tomou conhecimento, tá? O primeiro round foi meio que um atropelo do Heng Lusa, que um juiz até marcou 10-8, inclusive. No segundo round, o Riz Magui tentou uma reação e foi o round que ele mais apanhou, né? Ele deveria ter sido nocauteado ali no final do segundo round, começou a tomar muitos golpes na cabeça, mas o juiz provavelmente não vai muito com a cara dele e deixou a luta seguir, deixou o round terminar. No terceiro round ele estava com uma bolha muito grande embaixo do olho direito, e aí foi mais cauteloso para não apanhar, não tomar golpes ali, e acabou perdendo por pontos. Decisão unânime 30-27 para o Heng Lusa contra o Riz Magui. Um detalhe curioso nessa luta do Heng Lusa é que no último minuto ele praticamente parou de lutar, começou a correr das costas para o Riz Magui e levou 2 knockdowns, 2 flashdowns, e quase perdeu a luta, quase foi nocauteado depois de ter dominado por mais de 2 rounds e meio a luta. Ele parou de lutar, tomou alguns golpes, sentiu a mão forte ali do Riz Magui, por pouco não perdeu, mas ainda assim não foi suficiente nem para roubar o round. 30-27 para o Heng Lusa. Alguns juízes deram esse round ainda para o Riz Magui, foi 2-29-28 e um 30-27. Depois tivemos a luta do Taylor Lepkus contra o Kaulan Logran, o irlandês. Primeiro round muito bom, boa trocação, o Lepkus ganhou bem o primeiro round. No segundo round, o Logran tentou aquele jogo chato que ele tinha tentado já no primeiro round de isometria e acabou minando um pouco as ações do Lepkus, venceu o segundo round, a luta foi para o terceiro round empatada, e aí o Lepkus aprendeu a lição, não deixou o jogo ir para a isometria, não deixou o Logran encurtar, conectou os melhores golpes e venceu a luta por decisão unânime 3-29-28 para o Taylor Lepkus.
Morgan Charrier e Manolo Zecchini abriram o card principal e essa foi uma luta, foi um atropelo, uma surra que o Morgan Charrier aplicou no italiano, conectou os melhores golpes desde o começo da luta e já no finalzinho, faltando quase um minuto para terminar a luta, ele conectou um chute muito forte na região abdominal do Zecchini. O Zecchini dobrou, claramente já entregando a luta, sendo nocauteado. Mesmo assim, não precisava, mas o Charrier foi lá e deu mais um outro chute muito forte naquela região, nocauteando o italiano e vencendo por nocaute. O primeiro nocaute da noite foi para o francês Morgan Charrier. Depois tivemos a luta do William Gomis contra o Yanis Guemorri. Essa luta aqui ela teve também uma particularidade. O Gomis, o melhor lutador o tempo inteiro, conectou os melhores golpes, os melhores chutes, desde o início, controlou a distância muito rápido, boas esquivas, venceu bem o primeiro round, venceu bem o segundo round. No terceiro round, estávamos na metade do terceiro round, o Gomis conectou um chute bem forte na linha de cintura e o Guemorri acusou isso como sendo um golpe baixo. Pediu para parar a luta, o juiz claramente foi lá e encerrou a luta. O árbitro conseguiu, assim que o golpe foi aplicado, perceber que aquilo era uma encenação do Guemorri, que não tinha sido um golpe baixo, tinha sido um chute forte na linha de cintura, e ele encerrou a luta e decretou o nocaute técnico para o William Gomis. Depois tivemos Volkan Ozdemir contra Bogdan Guskov, todo mundo apreensivo, todo mundo querendo, ansioso para ver o Guskov lutar, um cara forte, nocauteador, mas o Ozdemir não deu chance para ele. Desde o começo, foi o melhor lutador, conectou os melhores golpes, e aí no final do primeiro round, com 3 minutos e 50 de luta, ele conseguiu levar essa luta para o chão e finalizou o Guskov com o mata-leão, uma excelente vitória do Volkan Ozdemir. Depois tivemos uma luta que no papel seria a luta mais equilibrada, mais 50-50 da noite, Benoit Saint-Denis contra o brasileiro Thiago Moisés. O Benoit Saint-Denis não deu chance para o Moisés encaixar o jogo dele. Foi o melhor lutador, o maior agressor desde o começo da luta, desde o início do primeiro round. Conectou os melhores golpes, conectou os melhores chutes, controlou bem a distância, controlou bem a isometria, o chão. Foi um atropelo para cima do Thiago Moisés no primeiro round. Começou o segundo round, a gente imaginou que essa luta pudesse ser um pouco mais equilibrada, mas não teve jeito. Saint-Denis foi para cima, conectou melhores golpes, melhores chutes, e com 4 minutos e 44 do segundo round, ele nocauteou o Thiago Moisés e deixou essa vitória com a França também. Aí tivemos a luta mais técnica da noite, Manon Fiorot e Rose Namajunas. Rose Namajunas subindo de categoria, pegando uma Manon Fiorot que já está acostumada ali com o peso, mas foi uma luta técnica. A Rose, para mim, não sentiu o peso da troca de categoria, estava muito bem fisicamente, estava muito rápida, conectou bons golpes, mas não teve jeito. A Manon Fiorot conseguiu encaixar o jogo melhor, venceu bem a luta, 30-27 na minha opinião. 2 árbitros deram 29-28, um árbitro deu 30-27 para Manon Fiorot, mas foi uma baita luta da Rose Namajunas que deve dar trabalho nessa divisão. E a luta principal, Cyril Gane contra Sergey Spivak. O Cyril Gane, ele um lutador muito bom, muito técnico e bastante agressivo, mas que costuma demorar para acelerar suas lutas, conseguiu fazer com que o Spivak caísse no jogo dele. A luta começou devagar, mais técnica, mais lenta, e o Spivak, claramente, após tomar o primeiro golpe, ficou bastante assustado com a mão do Cyril Gane. Então, toda vez que o Cyril Gane acelerava um pouco mais a luta, o Spivak recuava e se encolhia. Até tentou esboçar alguns golpes, alguns ataques ali no primeiro round, mas toda vez que o Cyril Gane armava o golpe, o Spivak se encolhia e parava de lutar e se encolhia. Cyril Gane venceu bem o primeiro round, no segundo round eles voltaram e a gente teve mais do mesmo. O Spivak, eu quero ver depois informações médicas, mas aparentemente ele estava com uma costela quebrada, tinha um calombo ali do lado debaixo do braço esquerdo dele, e talvez isso tenha deixado ele um pouco mais assustado. Um chute do Gane deve ter causado essa lesão. E o segundo round foi mais do mesmo, com ele ainda com mais medo do Gane, que conectou as melhores mãos, conectou mãos muito fortes, e aí com 3 minutos e 44 segundos do segundo round,
o Gane conseguiu nocautear o Spivak, que não teve um segundo round meramente competitivo, não conseguiu. No primeiro ameaçou algumas coisas, mas deve ter tomado aí, sentido a mão forte do Círio Gane, e aí ele viu que não era brincadeira. A partir da metade do primeiro round e todo o segundo round, claramente o Spivak não queria mais estar ali e perdeu por nocaute para o Círio Gane. E esse foi um resumo desse Fight Night, que até que foi um evento legal, algumas particularidades, como a luta do Gomis, que foi interrompida por uma simulação do Guemorri, com uma luta também da Nora Cornol com a Joseline Edwards, que foi claramente dada pelos juízes caseiros, que deram a vitória para a francesa, mas ela não ganhou essa luta. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, deixa o like, porque isso ajuda a fortalecer a gente. Um abraço, os